Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, pelas parabólicas, pela internet, no portal sba1.com, no Facebook. Você acompanha também pela Claro TV em todo o Brasil, acompanha no Paraguai e no Brasil pela Neo TV, o nosso sinal, e sinal aberto, falar em sinal, no estado de Mato Grosso do Sul, com a TV Imaculada Conceição, que a partir de agora está linkada conosco. Começa o programa de hoje falando sobre uma reclamação norte-americana. Isso porque a China, através do seu Departamento de Alfândegas, declarou que quer uma carta de compromisso assinada pelos exportadores de todo mundo, mas principalmente os norte-americanos. Isso gerou um desconforto generalizado nesses exportadores. O que a China está fazendo é exigir que se assine uma carta de compromisso que todos os produtos alimentícios enviados ao continente chinês, o continente não, o país, China, isso que é um continente, eles estejam livres de contaminação pelo Covid-19. Essa foi a exigência imposta. A China chegou a mandar de volta algumas cargas há uma semana, em um domingo, cargas norte-americanas, também carga da Alemanha, e trouxe essa nova situação aí que foi imposta aos exportadores. Foram nos Estados Unidos que a reclamação ficou bastante desconfortável. Lá nos Estados Unidos, a situação tomou conta do mercado, tem desagradado não só o lado da parte das pecuárias, nas cadeias produtivas, principalmente indústrias, mas também de cereais norte-americanos e oleaginosa. Fala de soja em Chicago agora, você acompanha comigo como é que vem os negócios com a oleaginosa lá na Bolsa Norte-Americana, referência internacional vindo com queda. Posição de julho, 8 dólares e 62 centos mais 4 bushel. Agosto, 8,58. Setembro, a 8 dólares e 54 centos por bushel. E a posição de novembro, 8 dólares e 58 centos o bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Moeda norte-americana tem sido bem mais expressiva na formação de preço de soja aqui no Brasil, assim também como outros produtos de exportação. Vamos saber como é que vem o dólar comercial. Nós temos aqui o dólar hoje com ligeira queda de 0,16% a R$ 5,45 mais 6. O levantamento da pesquisa Focus, que é aquela pesquisa feita pelo Banco Central Brasileiro com os representantes das 100 principais instituições nacionais financeiras, continua apostando em uma taxa ali para o dólar, né? Um fechamento para o dólar no ano a R$ 5,20, enquanto que a taxa Selic eles apostam uma nova situação de queda vindo para 2% para fechar o ano de 2020. Bom, e é sobre esses efeitos de dólar, de mercado financeiro, que nós vamos conversar agora com Walter Pulga Júnior. Hoje o dia começou animado, tinha uma movimentação mais interessante na Bolsa. Essa situação continua. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Fabiano, o que nós víamos logo pela manhã era uma tendência de desvalorização do dólar frente a todas as moedas de países emergentes. Não foi diferente em relação ao real. Chegou a R$ 5,40, um recuo depois de passar aí de R$ 5,46 na semana passada. Mas esse recuo, na verdade, agora reverte um pouco. A queda é bem menor, você lembrava isso. A R$ 5,45 mais 49, o dólar ainda continua em baixa, é verdade, mas uma baixa leve de 0,17%. Agora, por que essa oscilação do mercado? Isso é fruto em todo o mundo de preocupações em relação à pandemia da Covid-19. Bom, segundo analistas da Infinity Asset aqui no Brasil, né, o contexto atual está baseado, na verdade, em movimentos meramente pontuais, a preocupação com incertezas em relação à pandemia. Ainda mais porque nos Estados Unidos nós tivemos aí alguns
algumas indicações de que há preocupação mesmo no país com a pandemia. As autoridades da Flórida, do Texas, da Califórnia e do Arizona impuseram novas restrições nessas regiões e recuaram dos planos de retomada das atividades, né? Aliás, na China não é diferente. O governo chinês já bloqueou a circulação de 500 mil de pessoas na capital, Pequim. Bom, de qualquer maneira, o dólar oscila, mas vale lembrar, né? Ele oscila mostrando aí uma desvalorização do real frente ao dólar. No acumulado de 2020, o dólar ainda tem alta de 35% contra a moeda brasileira, impulsionado não só pelos problemas causados pela pandemia, incertezas políticas, mas também por conta de juros baixos no Brasil. Há uma tendência à fuga de recursos estrangeiros do país em busca de mercados que paguem um pouco melhor. Como há preocupação nos Estados Unidos com o avanço da pandemia e na China também, mercado muito volátil, oscila muito. Agora, no mercado de bolsas, notícias positivas, e você lembrava isso agora há pouco. Vamos lá, a bolsa sobe agora mais de 0,5%, chegou a subir para 95.099 pontos. Agora recuou um pouquinho, 94.309, mesmo assim em alta de mais de 0,5%. Agora, isso acontece porque há realmente uma retirada de recursos investidos em renda fixa para a chamada renda variável. Com a queda da taxa básica de juros no Brasil, uma remuneração melhor para quem investe, né, na chamada renda fixa, há uma fuga para investimento de renda variável. E isso provoca uma corrida até a Bolsa. Neste momento nós temos a Petrobras em alta de quase 0,5%, temos ações de bancos também em alta neste momento. Há uma movimentação que já dura mais de 30 dias em busca de risco, né, de ganhar um pouco mais. Isso acontece só aqui? Não. A nossa Bolsa sobe 0,5%, mas lá fora também temos alta nos Estados Unidos. A Standard & Poor's, que é um índice de referência nos Estados Unidos, vem em alta. Nasdaq vem em alta. Na Europa nós temos movimento de alta em quase todas as bolsas europeias. Aliás, em todas as bolsas europeias agora temos verde na tela, como se diz no jargão do mercado. Ou seja, há uma movimentação positiva hoje no mercado de bolsa e uma tendência de queda do dólar frente a moedas de países emergentes. Agora, isso continua? É esperar para conferir. Muita volatilidade no mercado por conta de incertezas em todo o mundo. E essa incerteza vai continuar durante toda esta semana, é o que apontam analistas das principais economias do mundo, divulgados por agências nacionais e internacionais de notícias. De olho na informação, o mercado vai oscilar muito daqui para frente. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Por aqui eu sigo agora falando de preço de soja nos portos brasileiros. Você acompanha valores comigo de negociação na apuração da Grande Corretora. Conosco aqui você tem valores hoje para soja a R$ 114,00 em ambos os portos. Santos e Paranaguá, entrega em julho, de acordo com a Granos, trazendo valores em linha com aqueles que nós tínhamos na última sexta-feira. É o que o Agricultura BR vai trazendo aqui para você. Sigo o programa agora falando a respeito da seca no Rio Grande do Sul. Olha, 2020 foi um ano complicado para o estado, tanto nas áreas urbanas quanto também na área rural. O que aconteceu no sul do país, em linhas gerais, que acabou afetando até a Argentina, é a falta de chuvas, precipitações que acabaram trazendo prejuízos de toda a ordem. No caso da produção de grãos, isso fez com que os níveis de produtividade recuassem demais. E aí os prejuízos que foram elencados são extremamente altos. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos trazer agora uma reportagem de Paulo Andrei, que conversou com o economista-chefe da Farsul. A seca que atingiu o estado no início do ano causou diversos problemas no setor econômico. Esses efeitos geraram uma perda de 36 bilhões de reais, ou seja, 7,36% do PIB do estado do Rio Grande do Sul. Essas informações foram divulgadas pela Farsul e apresentam que os prejuízos não se restringiram somente à área rural do estado, mas em diversos setores econômicos. A estiagem no Rio Grande do Sul trouxe perdas imensas. E estas perdas, elas não ficam restritas nas fazendas ao nível do produtor rural. Não, ela se distribui. Do mesmo jeito que uma produção agropecuária, ela gera riqueza para toda a economia, porque nós temos quantos comércios nós temos vendendo insumos, vendendo químicos.
Em quantos municípios, o maior comércio do município é justamente uma revenda, uma distribuidora de insumos. Quantas indústrias, quantas revendas de máquinas, indústrias de fertilizantes, de químicos, quantas indústrias que compram a produção, sejam elas de alimentos, sejam cerealistas, que são indústrias do ponto de vista do PIB, indústria, cooperativa, indústria, ou seja, que vivem e que geram riqueza, recebendo, secando, limpando, armazenando, distribuindo a produção, margens de comércio, transporte rodoviário, enfim, quanta riqueza é gerada fora da porteira a partir de uma safra. Ao passo, e no mesmo sentido, quando nós temos uma quebra de produção, também o prejuízo é distribuído em toda a cadeia. E este ano nós deveremos deixar de faturar na economia gaúcha, de ter de PIB na economia gaúcha, 36,1 bilhões de reais. Onde a maior parte disso nem na porteira é fora dela. Na indústria, nos serviços e na distribuição de toda essa engrenagem produtiva. Estas perdas, elas representam, em termos do PIB 2019, ou seja, olhando os números nominalmente e não de maneira real, um impacto de 7,36% em relação ao PIB do ano passado. Já em relação ao PIB de 2020, nós estimamos que o Rio Grande do Sul venha a ter uma queda entre 1,6% e 2% do PIB, por conta da estiagem, ou seja, independente da pandemia, independente do coronavírus, independente da recessão que vem na esteira do coronavírus, apenas a estiagem já faria com que o nosso PIB fosse entre 1,6% e 2% negativo. Tudo que cair além disso não será estiagem, será pandemia. Agora o Rio Grande do Sul já estava condenado a ter PIB negativo por conta dessa enorme estiagem que nós, infelizmente, enfrentamos em 2020. Realmente é uma situação muito delicada, a gente fica aqui na torcida para que todo o cenário econômico do estado do Rio Grande do Sul melhore nos próximos meses. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. E a colheita de milho está a todo vapor em Sorriso, no estado do Mato Grosso. A situação vem muito favorável, inclusive com índices de produtividades mais altos. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A colheita do milho segunda safra avança cada vez mais, com boas condições climáticas e os resultados obtidos até então. São frutos das ferramentas tecnológicas aplicadas, aumento nos investimentos e dedicação dos produtores com as lavouras. De acordo com um levantamento realizado pelo Sindicato Rural de Sorriso, a colheita na região já ultrapassa os 30% da área, com quase 500 mil hectares destinado à cultura do milho safrinha. Segundo os especialistas, 80% desta produção já foi negociada com preços médios entre R$ 20 e R$ 24 por saca, valores inferiores aos maiores registrados por volta dos R$ 28 e R$ 30 no momento de pico do dólar. Nossa equipe acompanhou a colheita do milho na Fazenda Santa Ernestina, em Sorriso, que mudou a variedade do milho que vinha produzindo, em função das usinas de etanol. Olha, até o momento a gente vem tendo uma colheita excepcional. Isso aí devido ao clima, que ajudou muito, né, nos contribuiu para ter um bom desenvolvimento da lavoura. Também é claro que houve investimento da nossa parte, né? Esse é um material que foi plantado por volta do dia 5 de fevereiro. A gente está colhendo nessa data hoje. É um material com potencial muito alto. E está respondendo tudo o que a gente investiu em termos de fertilizante, adubação, calcário. Então a gente leva um solo bastante corrigido, né, para ter um resultado final positivo. Nos últimos anos nós vimos plantando um milho convencional, era um híbrido que
era para consumo humano, porém não respondia a fertilizante que você colocava, tal, era um material mais limitado. Agora, a partir deste ano, com a entrada dessas indústrias de etanol, mudou o preço, mudou o mercado, então a gente acabou migrando para materiais com potenciais maior. Isso, no final, dá uma rentabilidade maior por conta dos preços que essas indústrias estão pagando no mercado hoje. Com a vinda das indústrias, o mercado mudou de mão, né? Antigamente, se existia um preço mínimo e o governo exportava com um prêmio. Hoje, com esses preços diferenciados que está tendo hoje, já não tem mais aquele preço mínimo, o preço continua acima do preço mínimo estipulado pelo governo. Então, hoje está compensando o produtor investir em milho para poder ter uma rentabilidade melhor. Podemos dizer que hoje é uma segunda safra, né? Graças a Deus, nosso estado tem clima para isso. A gente consegue fazer uma de soja cheia. Logo na sequência vem um milho, e então a gente consegue fazer uma segunda safra, que no caso é o milho. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E agora falando de feijão, você vai acompanhar agora uma avaliação dos técnicos do Paraná, do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, sobre como que foi as safras de feijão no estado. Quem fala sobre o assunto e traz as informações é o repórter Mauro Andrade. A colheita do feijão está praticamente concluída aqui no estado do Paraná. Ocorreram perdas de produtividades em torno de 25% devido à estiagem. Mesmo assim, o estado deve colher 334 mil toneladas, uma redução de 7% quando comparada à safra anterior. Essa diminuição na oferta elevaram os preços do produto. É o que nos explica Germano Cusdra, ele é do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Sobre a safra de feijão, primeira e segunda safra no estado do Paraná, observamos que a primeira safra tivemos uma ligeira redução de área em relação à safra 18-19, mas as produtividades foram relativamente boas em relação às médias de anos anteriores, com preços também razoáveis de mercado, rodando aí o preço do feijão preto em torno de 120 a 140 reais, e os preços de feijão carioca na faixa de 160, 170 reais, relativamente remunerando aí a produção, não com altos ganhos, mas com uma remuneração razoável, compensando aí pela produtividade. A segunda safra já foi problemática, né? Nós tivemos em relação uma ligeira redução de área também, em torno de 10% em relação à safra 18-19, e além disso tivemos sérios problemas climáticos e principalmente estiagem durante todo o ciclo da cultura. Praticamente toda a colhida dessa safra, com a produtividade que caiu, uma produtividade que reduziu em torno de 25% em relação à safra do ano passado, mas em relação ao esperado tivemos uma perda acima de 30%. Né? O que correu legal aí foi bem foram os preços, que foram até por uma oferta menor e uma procura maior do produto nesse período. Os preços foram bem destacados, né? Ficando feijão preto aí nesses fechamentos agora de safra acima de R$200 e os feijões cariocas acima de R$300. Mas em termos gerais houve uma redução significativa de produtividade, de produção, e os preços, apesar de serem bastante remuneratórios, não satisfizeram aí as expectativas dos agricultores em relação à cobertura de suas despesas, né?
Em recentes números, levantamentos apresentados pela Biov, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, de posse de dados da AgroSatélites, mostrou-se que houve uma forte queda no desmatamento no Cerrado brasileiro. Para falar a respeito deste assunto e por que mesmo com essa situação, a produtividade e a produção se elevou, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que o Brasil pode continuar crescendo no setor, produtividade, produção, sem desmatar. O Brasil tem plena capacidade de expandir a sua produção de uma maneira absolutamente sustentável. Eu sou um propagador da ideia que agricultura e meio ambiente são irmãos gêmeos no desenvolvimento do Brasil. Nós precisamos ter mais materiais em inglês, contar ao mundo do nosso Código Florestal, que inclusive em algumas áreas é permitido sim haver a remoção da mata e o plantio dentro da lei do Brasil, e que se quiserem preservar essas áreas, pode-se pagar por serviços ambientais, tem toda essa agenda para ser desenvolvida ainda, e o Brasil precisa talvez de mais 15 a 20 milhões de hectares nos próximos 10 anos para ser trazidos para a produção. Isso pode facilmente ser encontrado nas áreas de pastagens, com todo o crescimento tecnológico que a pecuária brasileira vem tendo, apresentando cada vez resultados melhores em menores áreas. Então, essa é uma possibilidade de expansão muito importante em cima das áreas de pastagens e em cima das áreas permitidas pelo Código Florestal. Temos que fortalecer para o mundo o Código Florestal brasileiro. Vamos falar agora sobre demanda sobre suco de laranja, que teve a maior alta durante o período da pandemia. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos acompanhar agora uma entrevista que a Sara Kishwa fez com Guilherme Rodrigues, engenheiro agrônomo da Fundecitrus. Isso mesmo, vou falar com o Guilherme pela internet. E Guilherme, eu começo te perguntando sobre esse manual, essas instruções que vocês estão passando para o setor da citricultura. Evidentemente, todo mundo está tendo todos os cuidados possíveis, né, em vários setores, no agronegócio também, como a gente sabe, o agronegócio não parou. E agora, Fundecitrus lança, então, umas recomendações, um manual de recomendações para esse setor específico. Quais são os principais cuidados, especialmente que os funcionários, né, devem ter nesse momento? Bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Fundecitrus ele fez um compilado das principais orientações e recomendações de prevenção e combate ao novo coronavírus. Então, as informações do Ministério da Saúde, da OMS, e depois tudo isso também revisado por uma médica infectologista do Albert Einstein, e a gente adaptou isso para a citricultura. E as coisas, os pontos principais diz respeito à higienização, né, tanto dos materiais, dos implementos, das pessoas, evitar aglomerações, manter o distanciamento social, o uso de máscaras, e aí cada área de trabalho tem algumas recomendações mais específicas, mas segue todos esses critérios já bem difundidos aí também nas outras áreas. Legal. Mudando um pouquinho de assunto, Guilherme, recentemente também Fundecitrus lançou um artigo falando sobre a evolução do greening, né, que é a principal doença da citricultura, a gente não pode deixar de falar nela, e eu queria saber como é que está essa situação hoje. O greening, ele é a pior doença da citricultura, mundialmente distribuída, e inclusive aqui conosco, responsável por enormes prejuízos. Hoje a doença, ela tem 19% das plantas contaminadas, essa é a média do estado de São Paulo. Esse levantamento, esse número é o de 2019, acho que no próximo mês a gente já vai soltar o número de 2020, já está quase que finalizado, e a doença vem crescendo cada ano que passa, é preocupante, por isso as medidas de controle devem ser adotadas de modo rigoroso nas propriedades. E que principalmente, né, elas dizem respeito a prestar atenção, né, a ter um cuidado nos frutos, especialmente naqueles pomares onde não há tanta movimentação e fluxo de pessoas, né? Sim, o greening, na verdade, ele
ele não escolhe propriedade. Todos os produtores eles estão sujeitos. Algumas regiões são mais preocupantes. 19% que eu disse é a média do estado de São Paulo. Na hora que você vai para os extremos de temperatura, o norte, o Triângulo Mineiro, a incidência é menor. Em Itapetininga, ali mais ao sul, também é menor. Mas o centro do estado de São Paulo, basicamente como um todo, é a principal área ali onde se tem os maiores índices. Então, todos os produtores têm que estar atentos, independente da sua região, umas mais, outras menos, mas o greening está já amplamente distribuído no estado de São Paulo. Guilherme, falar um pouco em relação à safra agora. No Brasil, a gente deve ter uma redução na atual temporada e o mesmo está acontecendo na Flórida, né, lá nos Estados Unidos. Como é que estão esses números agora, considerando que o consumo está maior, inclusive, durante esse período de pandemia, né? Exatamente. A gente teve uma demanda maior, um consumo maior, tanto da fruta quanto do suco de laranja, já que ele tem essas propriedades de auxílio do sistema imunológico, presença de vitamina C e outras vitaminas, flavonoides, então é um ótimo alimento. E a nossa safra diminuiu, a nossa e a deles. A nossa safra é em decorrência de fatores climáticos oriundos do ano passado, né, no momento do pegamento da flor, da formação do chumbinho, a gente teve altas temperaturas e uma falta de água, então isso fez com que a primeira florada ela tivesse uma porcentagem alta de abortamento. Então, isso reduziu a nossa safra aí, consideravelmente. Então, nós saímos de arredondando o número de 380 milhões de caixas e viemos para 280, então praticamente 100 milhões de caixas a menos. E os Estados Unidos também sofrem com isso, além do greening lá também ser muito maior do que o nosso, então eles também sofrem com doenças e fatores climáticos afetando a sua produção também. Guilherme, isso preocupa de alguma forma a questão da oferta do produto, tanto no Brasil quanto no mundo, ou não chega a esse ponto? Ainda não chega a esse ponto. Nós temos um estoque razoável de suco, então, na hora que a gente fala de suco, a gente ainda tem os estoques que vão ser suficientes, mas isso depende do que vai acontecer no futuro. Essa safra, do jeito que está hoje, não vai faltar oferta, mas se no futuro, no próximo ano, a gente tiver uma nova quebra, tanto nós como eles, aí sim a coisa pode mudar. Mas por enquanto, sem alterações na oferta de suco. Tá certo, Guilherme. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Tá joia, eu que agradeço. Então tá, esse foi Guilherme do Fundo Ecitros e a gente devolve o sinal. É com vocês. E foi publicado um livro online que mostra como a importância de um agente biológico que é utilizado no controle de nematóides e fungos. Você vai saber mais a respeito desta publicação na reportagem de Mauro Andrade. A utilização de bioinsumos na agricultura e na pecuária vem apresentando forte crescimento. Para se ter uma ideia, no ano passado, mais de 200 produtos considerados como bioinsumos foram registrados aqui no Brasil. Eu conversei com Sérgio Mazzaro, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e um dos autores do livro Tricoderma, o uso na agricultura. Eu perguntei ao Dr. Sérgio o que é o tricoderma. Tricoderma é um fungo e o principal agente de controle biológico utilizado no mundo. Ele tem uma ação direta sobre fungos e nematóides. E ainda ativa mecanismos de defesa e atua favorecendo o processo de desenvolvimento das plantas. É utilizado nas principais culturas agrícolas, em culturas anuais, na cultura da soja, na cultura do algodoeiro, na cultura do feijoeiro, cereais de inverno, enfim, as principais espécies anuais. Da mesma forma, é utilizado nas espécies olerícolas, na fruticultura, espécies florestais e também em pastagem. Por que ele vem sendo tão utilizado, esses agentes de controle biológico? Porque os fungicidas, eles vêm perdendo a eficiência e também eles não têm capacidade de translocar até o sistema radicular. Então, como alternativa, são esses agentes de biocontrole. Quando bem posicionados, quando utilizados em condições ambientais favoráveis, eles têm capacidade de estabilização no solo e atuam diretamente sobre esses agentes patogênicos. A minha segunda pergunta para o Dr. Sérgio foi:
qual a importância e a eficiência do controle biológico na agricultura? Controle biológico, nós da fitopatologia falamos o seguinte: quem não teve problema nas mais diversas culturas agrícolas com fungos de solo e nematóide vai ter problema. E a alternativa é o uso de biológicos. Da mesma maneira a gente fala, quem não usou biológico até então vai utilizar, pois é um mecanismo eficiente, efetivo, quando utilizado de maneira racional, promove a sustentabilidade. Tricoderma, uma excelente alternativa no manejo de doenças. Olha, quase encerrando essa edição do Agricultura BR de hoje, eu trago para vocês agora as informações e ofertas do @play. Oferta de bezerros para recria e engorda. São 51 machos Nelore de 8 a 10 meses com 209 quilos em média. Os animais estão a 70 quilômetros de Rio Negro, sentido Aquidauana, e a 220 de Campo Grande. O local permite acesso para a carreta baixa transitar tranquilamente. Se você já é cadastrado, dê seu lance online agora ou entre em contato com o @play pelo telefone 67 2107 8727 ou envie mensagem via WhatsApp 679 9150 1000. @play, plataforma digital de leilões e negócios. Lote com 35 machos cruzados para recria e engorda. A era dos animais é de 8 a 10 meses, com média de peso 208 quilos. Estão a 70 quilômetros de Rio Negro, sentido Aquidauana, e a 220 de Campo Grande. Estrada em ótimas condições, com fácil acesso para a carreta baixa transitar até o asfalto. Se você já é cadastrado, dê seu lance online agora ou entre em contato com o @play pelo telefone 67 2107 8727 ou envie o WhatsApp para o telefone 679 9150 1000. @play, plataforma digital de leilões e negócios. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais na terceira edição.